Ok, temos agora, Cláudio, quem comenta a resposta? Candidato Alexandre Blanco. Pois não, um minuto, candidato Alexandre. Queria falar novamente dos princípios, dos valores com que o PSDB de São José dos Campos trata a política e trata a vida pública. Dizer que em 16 anos de governo, 4 mandatos, 2 com o Cury, 2 com o Manuel. Nenhum secretário foi demitido ou pediu demissão por suspeita de corrupção. Por suspeita de corrupção. Governo ético, governo claro, transparente, olho no olho. E é isso que me dá orgulho de ser candidato por esse partido. É isso que me dá orgulho de ir para a rua todos os dias de cabeça erguida para representar esse grupo, essa forma de fazer política. Em São José, o PSDB deu exemplo e continua dando exemplo. Já tivemos governo aqui que não podem falar o mesmo. Aliás, no caso do mensalão do PT, como cidadão brasileiro, espero que haja um julgamento correto e exemplar para o Brasil, inclusive para que São José não seja de novo exemplo negativo como foi a dança da pizza. Tempo esgotado, candidato. Agora mais um minuto para o candidato Cristiano. Olha, ao longo desses 12 anos de Câmara Municipal, fui votado por mais de 16 mil pessoas, fui eleito, reeleito 2 vezes, sinal que o processo todo foi positivo, né? Por opção, poderia ser candidato novamente a vereador ou poderia ser candidato ao executivo. Decidi ser candidato ao executivo, até porque entendo que ao longo desses 12 anos fui me preparando para esse cargo. A população de São José dos Campos, quem me conhece sabe que sempre estive nos bairros, na periferia, ouvindo a população mais carente, sei realmente os problemas da população de São José, em especial na saúde pública, na questão da habitação, na questão da dependência química, e vou enfrentar esses problemas como sempre enfrentei, de olho no olho. Todos os dias meu gabinete esteve de portas abertas para a população, nunca me escondi, nunca me furtei de debater assunto algum. Agora, como todo ser humano, né, tenho meus defeitos, tenho meus erros e chega um certo momento, a gente precisa buscar avançar, até porque São José pode muito mais. Seguimos com o debate, a vez de mais uma pergunta do jornalista Alexandre Soledade. Para quem vai a pergunta, Alexandre? Candidato Ernesto Gradella. Pois não. Candidato, o primeiro bloco foi dominado pela General Motors e essa possibilidade de demissões de 1.500 trabalhadores. O sindicato vem sendo acusado de que desde 2008 não abre caminho para que haja uma negociação e, nesse sentido, a situação ficou inquestionavelmente difícil de ser resolvida hoje em dia. A questão principal que eu queria saber do senhor, qual é a proposta definitiva para que a General Motors não feche 1.500 vagas em São José dos Campos ou até não feche a sua fábrica na cidade? 2 minutos, candidato. Alexandre, a proposta definitiva é que a General Motors não pode continuar recebendo incentivos do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, tendo lucros cada vez maiores e agora resolver fechar aqui a planta. Ela está recebendo incentivos fiscais o tempo todo. E como é que nós vamos admitir que uma empresa dessa agora venha dizer o seguinte: eu vou parar a produção aqui do MVA, do Classic, e vou levar ela lá para a Argentina, porque lá, como o peso está muito desvalorizado, depois eu vendo esses carros aqui no Brasil mais barato. Admitir isso daí é dizer o quê? Que todo aquele dinheiro que são dos nossos impostos estão sendo usados para que a GM apenas venha aumentar o seu lucro. Não é possível que essa conversa da GM, que o sindicato não quis negociar, o sindicato negociou, o sindicato fez um acordo na questão da S10, veio investimento. O problema é que o sindicato negociou não de acordo com o que a GM queria. O sindicato defendeu o salário dos trabalhadores. O sindicato defendeu aqueles trabalhadores lesionados que estavam lá dentro. Portanto, não é possível a gente ficar ouvindo a conversa que se o sindicato entregasse tudo não teria demissão. Olha, está tendo demissão também na GM de São Caetano, onde o sindicato entregou tudo. Está tendo demissões em vários outros lugares. Aqui em São José dos Campos não há motivo para demissão. Eu quero que todos tenham, quer dizer, quem é candidato a prefeito tinha que estar lutando contra isso como eu me proponho a lutar.
tem que ir lá procurar o governo federal, o governo estadual, pressionar na questão dos subsídios e não ficar com essa postura, como é a mesma postura do prefeito municipal. O Cury vai lá e diz, olha, o sindicato é radical e a GM está certa. Isso daí é um absurdo, nós não podemos aceitar isso na cidade. Ok, tempo esgotado, candidato. Quem comenta a pergunta, Alexandre? Gilberto Silvério. Pois não, 1 minuto, candidato. Pois é, de fato, há uma campanha contra o sindicato, né? Contra os sindicatos que estão lutando. Nós temos que questionar também, questionar o sindicato não, nós temos que parabenizar os sindicatos metalúrgicos, sindicatos químicos, condutores, sindicatos vidreiros, petroleiros, servidores, que estão, na verdade, garantindo o direito dos trabalhadores aqui. Nós temos que questionar, é o governo municipal, é o Cury, é o governo estadual, é o governo federal. Por exemplo, o governo municipal não só não contribui, como joga contra o emprego. Por exemplo, eles estão tirando os cobradores dos ônibus, que é um escândalo, que é um absurdo. Nós precisamos garantir emprego e não tirar emprego. Inclusive, tem um trabalhador que está preso, um preso político em São José dos Campos, é preso político do PSDB, né, que está preso há 30 dias, porque estava lutando por emprego, lutando para a garantia do cobrador, da garantia da qualidade do transporte coletivo na nossa cidade. 10 segundos. Então, na verdade, nós temos que apontar concretamente quem é o culpado das demissões, se ocorrerem realmente, são os governos municipal, estadual e federal. Ok, mais 1 minuto para o candidato Gradella. O Gilberto citou, quer dizer, a outra ameaça de emprego são os cobradores da cidade, que inclusive hoje o Sindicato dos Condutores fez uma greve na cidade, protestando contra a ameaça de demissões desses cobradores. Mas nós queríamos até dizer mais um exemplo. Estão vindo aqui para Jacareí 2 novas montadoras. A base de Jacareí é a mesma do sindicato. O presidente do Sindicato Metalúrgico é o mesmo presidente lá em Jacareí. Portanto, sai uma montadora, mas estão vindo 2, então não é a questão do sindicato, é uma questão que a GM está desrespeitando as medidas que foram dadas pelo governo. Agora, o governo federal também nessa questão está muito mole. As declarações do ministro Mantega foi no sentido de que a GM está certo, isso aí tem que acabar, tem que ser mais duro com uma multinacional como a GM, que remete milhares e milhares de dólares de lucro lá para a matriz e aqui está querendo demitir e fechar aqui em São José dos Campos. É inadmissível. Tempo esgotado, candidato. Seguimos com o nosso debate. Agora a vez de mais uma pergunta do Cláudio Souza, jornalista do O Vale. Para quem vai a pergunta, Cláudio? Candidato Antônio Alvan. Pois não. O senhor tem adotado na atual campanha um discurso de ruptura com o PSDB, partido que o senhor sempre foi aliado, inclusive participou do primeiro governo Emanuel Fernandes. Por outro lado, o senhor sempre foi adversário do PT. No eventual segundo turno, PT-PSDB, quem que o senhor apoiaria? 2 minutos, candidato. No eventual segundo turno, eu vou apoiar Antônio Alvan, porque nós acreditamos, nós estamos trabalhando para isso, temos experiência mais do que suficiente para chegar no segundo turno, vencer as eleições e fazer um excelente governo em São José dos Campos. Eu tenho experiência administrativa, tenho experiência parlamentar, tenho experiência no diálogo, eu tenho experiência mais do que suficiente para bem gerir São José dos Campos. Por isso nós acreditamos, e esse debate aqui hoje é muito importante para isso, porque nos dá igualdade de condições, dá ao mesmo tempo para todos os candidatos e oportunidade para levar as nossas propostas. No segundo turno, nós acreditamos, temos fé, confiança e trabalho pela frente para chegar lá e vencer as eleições. Então, nesse sentido, e nós não estamos rompendo com A, com B ou com C, nós estamos fazendo uma grande aliança com a cidade de São José dos Campos, que a cidade precisa dialogar mais, o poder público precisa se aproximar da população. São José precisa estar mais próximo dos seus habitantes, São José precisa conversar mais, São José precisa estar mais próximo, ouvir o mais carente, ouvir a população que necessita de mais saúde, mais segurança, mais habitação. Essa é a nossa proposta. A proposta do PSB, esse é o jeito do PSB governar. O PSB hoje governa um estado importante de Pernambuco, cujo governador, que é o presidente do nosso partido, foi reeleito com mais de 83% dos votos. Márcio França, quando foi reeleito em São Vicente, foi com 93% dos votos. Isso mostra o quê? Que o PSB tem um jeito de governar diferente dos outros partidos. Por isso essa opção do PSB, e sem romper com o PSDB, nós vamos querer o apoio do governo do estado aqui em São José dos Campos e vamos querer o apoio do PT também aqui em São José dos Campos, porque nós apoiamos esses governos a nível estadual e nível federal. Então São José tem um ganho com a nossa candidatura e com a nossa possível eleição. Ok, candidato. Quem você escolhe, Cláudio, para comentar a resposta? Candidato Cristiano Ferreira. Pois não, candidato, 1 minuto. Precisamos dar continuidade a tudo o que vem acontecendo na cidade de São José dos Campos.
mas com outro olhar, né? Com um olhar voltado ao enfoque mais social, voltado à saúde pública. Vamos criar o Hospital da Mulher. Você, mulher que está na sua casa nos assistindo nessa noite, sabe a dificuldade que é para uma consulta na área de ginecologia. Vamos criar o Hospital da Criança e Adolescente, porque a criança hoje, ela entra no hospital municipal, ela entra com um problema e sai do hospital com outro problema. Nós vamos criar o transporte único, ou seja, o vale transporte único, para que o cidadão que pega o ônibus, ele possa andar o dia todo no ônibus com um transporte, um vale transporte só. Objetivo, tirar os carros da rua, né? Porque hoje 25% da população somente usa o transporte público. Vamos fazer um enfoque muito forte na questão habitacional. Existem 20 mil pessoas na fila habitacional de São José dos Campos hoje, e essas pessoas precisam ser incluídas. Essa fila não diminui e ao longo desse todo o governo, somente 5 mil casas foram construídas. Mais um minuto para o candidato Alvan. Realmente, o Cristiano tocou num ponto que é bastante sensível e importante em nossa cidade. É atenção para o joseense. Atenção na saúde, na segurança, no diálogo do dia a dia, na questão da habitação. Na faixa de 0 a 3 salários mínimos, não aconteceu uma casa em São José dos Campos. Não se edificou nenhuma casa, que é a população mais carente. Nós vamos atuar de maneira firme e decidida, com a Prefeitura participando do incentivo que o governo federal dá, com o incentivo que o governo do estado dá, que é a Casa Paulista, o subsídio do governo federal. Nós vamos criar o subsídio municipal para essa faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, para que a população tenha casa e tenha habitação com dignidade. Nós vamos dar dignidade à população na questão da saúde. Nós já falamos aqui de valorizar os servidores. Vamos ter sempre um concurso aberto para que não falte médicos na rede pública municipal. Seguimos com o debate, mais uma pergunta de Alexandre Soledade da Rádio Cidade. Para quem vai a pergunta, Alexandre? Cristiano Pinto Ferreira. O Cristiano já respondeu, pode ser para o candidato Fabrício ou para o candidato Gilberto? Candidato Fabrício. Candidato Fabrício, pois não? Recentemente a gente entrevistou aqui nos estúdios da TV Band Vale o delegado de Inter 1, o Dr. João Barbosa Filho, e falamos sobre segurança. E a segurança hoje, sem dúvida nenhuma, é o que mais preocupa todos nós na região do Vale do Paraíba. E eu gostaria de saber do candidato Fabrício qual é a proposta dele para tentar melhorar a situação da segurança na região de São José dos Campos. O que é necessário fazer para que a cidade de São José dos Campos tenha mais segurança? 2 minutos, candidato. Realmente, os índices da marginalidade e da violência em São José dos Campos são alarmantes. As famílias joseenses estão reféns da marginalidade. Nós, como membros da social-democracia cristã, defendemos o investimento nas pessoas, inclusive para diminuir os índices de criminalidade. Uma das nossas primeiras ações vai ser trabalhar efetivamente para a regularização dos bairros clandestinos de São José dos Campos, onde o poder público atua com menor ou nenhuma intensidade e propicia que a marginalidade avance. Nós queremos investir fortemente na promoção de uma cultura para a paz. Nós vamos levar aos nossos jovens, crianças, desde do acesso à creche, à educação do ensino fundamental e médio, uma cultura voltada para a paz. Nós vamos investir fortemente na Guarda Municipal, inclusive iniciando um plano diretor de segurança para São José dos Campos, valorizando os consegues e também investindo na iluminação pública como fator de diminuição da violência. Nós vamos, em conjunto com as polícias civil e militar, estabelecermos uma política de combate às drogas que vem devastando as famílias de São José dos Campos. E ampliar o videomonitoramento para todos os bairros da cidade, inclusive para os centros comerciais de bairros. Nós queremos também, junto ao PRONASSE, programa do governo federal, trazer recursos para São José dos Campos para investir mais em segurança pública. Segurança também é você garantir o acesso aos direitos sociais. 10 segundos. Nós vamos estar de uma maneira efetiva em sintonia com as forças policiais da cidade de São José dos Campos. Ok, agora, de acordo com as regras do debate, obrigatoriamente o comentário deve ser do candidato Ernesto Gradella. 1 minuto, candidato.